Bueno, turno de Teresa. Gracias, buenos días. Queria começar por agradecer o convite de FACIAN para estar nestas jornadas e dizer que estou muito contenta de estar com vosotros e muito encantada de compartilhar esta mesa com Patrícia e Marta, que conheço há algum tempo e que temos ideias muito parecidas. Eu vou tentar falar em castelhano, não é fácil. E os slides estão em inglês, porque é muito mais difícil escrever em castelhano do que falar, mas eu penso que nos vamos entender. Vos trago a experiência de projeto de Housing First em Lisboa. Como? Al intro. ¿No? No. Ah, es que no lo has... ¿Está abierto? Sí. Okay. Ahora. Que ha empezado em 2009. Foi projeto para pessoas sem hogar e com problemas de saúde mental. E algumas destas pessoas têm também problemas de consumos, duplo diagnóstico. Foi protocolo que ha sido estabelecido com o Instituto dos Serviços Sociais, que ha tentado, na época, de começar projeto que fosse inovador e fosse projeto importante no ano europeu contra a pobreza e exclusão social. Portanto, foi entre o Instituto, a minha organização, a Associação para o Estudo da Integração Psicossocial, que é uma organização mais antiga e que ha trabalhado desde 1987 com pessoas com problemas de saúde mental. E o Instituto Universitário, o ISPA, que ha sido responsável pela avaliação do projeto, e nós invitamos duas pessoas muito competentes nesta área para serem nossos consultores. Primeiro, Sam Tsemberis, que é o fundador do modelo Housing First, e Maria José ha falado de Pathways to Housing, e também Mary Beth Sheen. Mary Beth Sheen é a professora na Universidade de Nova York e ha sido uma investigadora que ha trabalhado com Sam Tsemberis na avaliação e investigação do modelo em Nova York, em New York. O projeto segue os princípios básicos de Housing First. Primeiro, proporciona o acesso imediato das pessoas que estão sem hogar e que vivem na calle para uma habitação, e uma habitação permanente, não uma habitação transitória, porque em Lisboa temos algumas habitações de grupo, mas que são transitórias, 6 meses. E é drama, porque não há respostas a seguir a esses 6 meses. Portanto, é uma habitação permanente pelo tempo que for necessário para cada uma das pessoas. Separamos a habitação dos serviços, o que quer dizer que as pessoas podem aceder a uma habitação sem ter que fazer tratamento prévio em termos psiquiátricos ou estar abstinentes. Podem consumir
o álcool ou droga e poder aceder a uma habitação, o que não significa que não têm apoio depois da habitação, mas é depois, não antes, até porque não é muito eficaz. Quando as pessoas vivem em la calle, não estão disponíveis para pensar tratamento, mas depois é possível começar a pensar sobre esses tópicos. Os apartamentos são dispersos por la cidade. São apartamentos, são pequenos, por uma pessoa ou por duas pessoas, porque também temos parejas. Em bairros normais, não utilizamos a vivenda social, porque, pelo menos em Lisboa, não há muita vivenda social, e a que há é por las famílias que têm fracos recursos económicos. E outro motivo, e mais importante, é porque a vivenda social está em bairros muito separados, não integrados na cidade. E no princípio, como Maria José ha dito e Patrícia, dos nossos projetos é a integração comunitária. É muito importante que as pessoas possam viver em bairros onde todos as outras pessoas vivem, e não em bairros muito separados, com muito poucos recursos em termos de transportes, de comércio, muito isolados e muito problemáticos, porque todos os problemas são postos nestes bairros. Se as pessoas vivem em bairros normais, o próprio ambiente do bairro e do edifício é facilitador do processo de recuperação e de integração comunitária, porque as pessoas se tentam adaptar ao ambiente em que estão envolvidas, porque não querem perder a habitação. Portanto, nós trabalhamos com alquiler normal e com os proprietários privados. E não é difícil. Nossas experiências não é difícil. O proprietário, as suas preocupações é ter a renda a tempo e ter a casa em condições. Portanto, nós podemos garantir o pagamento da renda a tempo e também garantir que mantenemos a habitação em condições. Em termos de que coisas que são de nossa responsabilidade, porque há coisas que são da responsabilidade do proprietário. Entendes? E, portanto, o proprietário deve reparar coisas que são da sua responsabilidade. Os participantes pagam, penso que é idêntico, 30% do seu rédito por la renda. Portanto, quando as pessoas transitam para a habitação, há contrato entre nossa organização e a pessoa, e há duas condições. Uma é que devem pagar os 30%. É uma condição para aceder ao projeto. Se têm algum rédito, porque a maioria não tem rédito nenhum. E então é tendrá rédito, começam a pagar. E a segunda condição é aceitar nossa visita semanal por la casa, por la habitación. É outra condição.
A nossa equipa tem este rácio, um técnico para 10 participantes. Fazemos uma visita mínimo uma vez por semana, mas no princípio fazemos muito mais do que uma vez por semana. Agora que nós temos mais anos de projeto, não é necessário mais do que uma visita por semana, mas no princípio, sim. E quando no primeiro mês é quase diário. Unas na casa, na habitação, mas também nos contextos comunitários, porque há muita coisa que temos que tratar com a pessoa nos contextos da comunidade. Que coisas? Sobretudo o acesso a muitos recursos e muitos serviços, porque como Patrícia, nós também não temos uma ACT, uma equipa de Assertive Community Treatment, não temos médicos, nem enfermeiros, portanto, porque separamos a habitação do tratamento. E temos muitos recursos na comunidade, como serviços de saúde e serviços sociais e outros, e, portanto, porque nossa preocupação é a integração comunitária, que as pessoas podem utilizar os serviços como os outros cidadãos, usamos os recursos que todas as pessoas utilizam. E temos um mobile phone, que está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, que é um mobile que é em roulement, vai cambiando por toda a equipa, e se as pessoas necessitam de contactar-nos, o podem fazer. Mas não é muito usado, portanto, não é um grande problema. Isto é um exemplo dos apoios que temos que no nosso projeto oferecemos. E o primeiro é o acesso a documentos, a carta de identidade, a carta de contribuinte. É diferente de país para país, mas porque as pessoas não têm nada. Isso é básico, é a primeira coisa que temos que tratar. E para tratar deste tipo de documentos, em Lisboa, em Portugal, as pessoas precisam de uma morada, precisam de dar uma morada. Sem morada, não podem tratar destes documentos. Então, e depois temos que tratar do rédito. Rendimento? Ingressos, é muito diferente. Ingressos. E temos um ingresso mínimo social. E, portanto, é muito importante para a pessoa começar a pagar os 30% e também para seu mantimento. E enquanto não tem esse ingresso, os serviços sociais disponibilizam um pequeno ajuda, porque tratar disto demora 2 meses, mais ou menos. E depois, também no contacto com o acesso aos serviços de saúde, é mais fácil começar por os serviços de saúde geral, porque a falar de problemas de saúde mental, por vezes as pessoas não têm problema nenhum, mas começar por os problemas de saúde física, fazer um check-up, isso é importante e aceitam com muita facilidade. E depois podem começar a falar com os médicos e depois vem a parte psiquiátrica e a parte dos consumos, etc. E porque as pessoas têm muitos problemas de saúde física, porque, pelo menos no nosso grupo, nosso coletivo, nossos participantes,
têm, em média, mais de 6 anos em que viveram em la calle. E cerca de 10% viveram mais de 15 anos em la calle. Portanto, têm muitos problemas de saúde física mesmo. Housing management, apoio por alguns precisam de apoio na gestão da casa, mas há outros que são muito bons, muito competentes e sabem muito bem gerir o ingresso, porque quando viveram na calle tinham que subsistir com muito pouco dinheiro, portanto conhecem todos os sítios onde é possível comprar a comida mais barata, nos supermercados, etc. Portanto, alguns participantes são muito bons, melhores do que os técnicos em termos de gerir a sua habitação, mas para outros é muito importante este apoio, até porque não viviam em uma habitação há muitos anos e há muitas coisas novas em termos de equipamentos que não sabem trabalhar, mesmo como acender a televisão. É muito diferente hoje em dia do que era nos seus tempos. O apoio, sim. O apoio não é limitado no tempo. Temos uma reunião de grupo que é uma vez por semana, onde todos os participantes podem se encontrar, trocar ideias. É muito importante porque começamos com uma reunião, um meeting, uma vez por mês. Os participantes pediram, solicitaram mais frequentes. E depois podem combinar ou ir fazer algumas coisas nos tempos livres juntos. E temos também dentro da equipa uma pessoa que é um peer provider. É uma pessoa que é uma pessoa sem lugar e também com problemas de saúde mental e que faz parte da equipa e é um membro como qualquer outro da equipa e é muito importante. Com o tempo, o Instituto agora não é o único que financia o projeto. Tivemos que negociar para a sustentabilidade do projeto, porque terminou o projeto piloto e depois tivemos que encontrar e ser criativos. E hoje, agora, o projeto é financiado uma parte pelos serviços sociais, uma parte pela City Hall, Ayuntamento de Lisboa, uma parte por fundações privadas. E os participantes foram muito colaboradores em todo este processo negocial. Foram conosco. Os representantes dos participantes foram com nós outros aos meetings com estas entidades para negociar estes apoios. E foi muito importante para eles e foi muito útil e muito eficaz em termos da negociação com as entidades. Portanto, é importante. Muito rápido os resultados. Tem aqui alguns resultados que são gerados, porque Housing First deve ser uma das práticas mais investigada e mais avaliada e, portanto, há muitas evidências em muitos países e os resultados são muito semelhantes. E, portanto, na Europa, o Housing First Europe foi um projeto que avaliou alguns projetos em termos da Europa, como nos Estados Unidos, como no Canadá, como no Casas Primeiro. 80% a 90% das pessoas mantêm a habitação de uma forma estável. E que é possível que mesmo por pessoas, como disse Maria José, mesmo por pessoas com muitas dificuldades e dificuldades de apoio muito complexas, podem aceder diretamente a uma casa e ter sucesso. Este tipo de projetos reduz, por exemplo, o recurso às hospitalizações consecutivas e reduz
também os encarceramentos e problemas com prisões. E no nosso projeto nós verificamos o mesmo. Por exemplo, no primeiro ano em que as pessoas estiveram na habitação, reduziram 90% os internamentos nos hospitais psiquiátricos, por exemplo, comparando com o ano anterior em que estavam na calle. E este tipo de internamentos são muito caros para o Estado. Portanto, é importante porque quando falamos em eficiência e em custos, o Housing First é mais eficiente. Não só porque, comparado com outras respostas, é mais barata, pelo menos em nossa cidade. Nós somos mais baratos que os centros de alojamento noturno, porque só temos centros de alojamento noturno, não diurno, e porque poupamos também nestes tipos de serviços que são muito dispendiosos, como os serviços de saúde hospitalar. A qualidade de vida aumentou muito, no caso primeiro, sobretudo em termos de segurança. As pessoas sentem-se muito seguras quando vão para a sua habitação e podem guardar suas pertences, suas coisas, podem levar suas mascotes, o que também não é possível em outras respostas por as pessoas sem lugar, os seus perros, essencialmente são perros que têm na rua. Melhoram os seus sleeping habits. Alguns participantes dizem que agora podem dormir com os dois olhos cerrados, porque quando viviam na calle estavam sempre alerta. Melhoraram a sua saúde mental. E também melhoraram a sua vida social. Muitos deles retomaram os contactos com a família, com os irmãos e com os filhos, com os hijos, sobretudo as mulheres, porque os hijos foram retirados, ficaram nas instituições e agora elas têm esse sonho, esse dream de poder recuperar seus hijos, agora que têm uma vivenda. Aumentar o seu ingresso, obviamente, porque quase todos têm um ingresso, só uma pessoa não tem um ingresso, mas é uma situação muito complexa, porque é uma pessoa gitana e há um problema com a família, porque a família ha roubado, stolen her identity card. Okay? So, é muito complexo, mas vamos resolver. As pessoas estão muito satisfeitas, quase todas, com a habitação, porque é privada, tranquila, confortável e têm controle sobre a vivenda, porque não têm técnicos, não têm staff que vive com eles. Estão muito satisfeitas com os serviços que recebem, sobretudo porque ajudam a resolver problemas concretos, como arranjar este documento, como marcar uma consulta com o meu médico, como ir fazer umas compras no supermercado. Problemas concretos é muito importante. Consideram que é muito fácil contactar com a equipa e se sentem, tem a ver com o sentimento de comunidade, sentem que fazem parte do bairro onde vivem. E, sobretudo, em termos mais qualitativos, expressam que sentem um grande sentimento de liberdade e de esperança, muitas mais oportunidades de estudar, de ter um trabalho e de poder concretizar outros projetos. Esta foto é de uma pessoa que está trabalhando no supermercado Corte Inglês, em Lisboa, que vocês conhecem muito bem, Corte Inglês, está por todo lado. E era uma das pessoas com mais anos na calle e que todas as equipas de calle consideravam
muy difícil trabajar y casi imposible. Por tanto, es una grande recuperación. Só para terminar, começamos outro projeto em Cascais. Cascais é uma pequena vila turística, perto de Lisboa, e foi o turismo que financiou o projeto. É interessante. É um pequeno projeto, só com 5 pessoas, mas que teve um impacto imenso, porque eram as 5 pessoas que estavam há mais tempo na calle. E uma delas dormia debaixo do mayor, do presidente do ayuntamiento. Portanto, o impacto foi muito grande. Portanto, pequenos projetos podem ser muito importantes para mudar as mentalidades e para provar que é eficiente. Não temos que começar com grandes números, mas se começarmos com estes pequenos projetos e com as pessoas que realmente as outras respostas não estão conseguindo dar apoio. E, portanto, é para estes. Depois começamos a ajudar um outro projeto, outra organização em Lisboa, que trabalha mais e solamente com pessoas que têm consumos. E agora, mais recentemente, com a Red Cross, em Braga. Braga é uma vila no norte de Portugal, que também está começando um pequeno projeto para pessoas sem lugar e pessoas que não se enquadravam nas suas respostas, porque eles têm centros de alojamento, têm vários serviços e decidiram fazer um projeto Casas Housing First para pessoas que não se adaptavam a nenhuma outra resposta e estão muito satisfeitos com os resultados. E, portanto, temos em Portugal mais cidades como Aveiro, Gaia, Setúbal, Faro, Barcelos, Amadora, querem também começar projetos. Estamos preparando uma aplicação no âmbito de Europa 2020, porque uma das prioridades é combater a exclusão social e as pessoas sem lugar são um coletivo mais excluído que podemos pensar. Portanto, já começamos as negociações com as autoridades portuguesas que estão responsáveis por este tipo para a gestão dos fundos e consideram que tem cabimento numa medida de inovação social e, portanto, estamos preparando e a ideia é desenvolvermos implementarmos ao nível nacional, produzirmos um manual sobre como fazer e como desenvolver estes modelos e fazer uma avaliação dos resultados. Desculpem o meu castelhano. Quer